Boa noite, pessoal. Mais uma vez, acho que é a segunda vez que eu faço palestra para a LAPEC e fico muito honrada com o convite, fico muito feliz. Eu adoro dar aula, adoro palestrar e espero que o conteúdo que eu traga hoje seja útil para vocês, que vocês gostem. Então, podem comentar, podem perguntar, fiquem à vontade. Eu vou falar de alguns conceitos mais superficiais da balística, mas que vai poder trazer para vocês um apanhado bem legal do que a balística trata, quais são os exames, qual é o exame lá que a gente acha mais bacana de todos, enfim. Depois, se vocês quiserem, no final eu posso contar rapidamente a minha trajetória no mundo de estudo para concurso, como foi que as coisas aconteceram. Eu já trabalhei também com mentoria para estudantes de concurso. Hoje eu não faço mais mentoria individual. Eu trabalho de outra forma, ensinando a estudar. Mas, enfim, eu posso compartilhar a apresentação com vocês? Como eu disse para vocês, eu vou conversar aqui, vou explicar para vocês sobre o universo da balística forense na perícia criminal. A balística ela tem um papel fundamental, por quê? O que ela estuda? Ela é uma disciplina integrante da criminalística e a gente estuda especificamente as armas de fogo e todos os efeitos que são produzidos pelos tiros dessas armas de fogo. E a gente estuda também os elementos balísticos que são utilizados para essas armas poderem efetuar esses tiros. E tudo que tiver nesse universo relacionado com infração penal que envolva arma de fogo e seus efeitos, então a balística forense vai estudar, vai interessar, vai examinar para poder trazer a prova pericial, o laudo pericial, para juntar aí ao inquérito, depois ao processo, e ajudar a justiça a correr da melhor forma possível. Então, acho que ficou bem claro aqui, né? Quais são as principais divisões da balística? A gente tem três grandes divisões. A gente tem a balística interna, que vai estudar as armas e os seus mecanismos. A gente tem a balística externa, que vai estudar a trajetória do projétil. Então, no momento que o tiro acontece, esse projétil sai do cano dessa arma, ele vai percorrer uma trajetória até atingir o alvo. Então, a balística externa, ela estuda essa trajetória. E a balística dos efeitos, que vai estudar os efeitos produzidos pelo projétil quando ele atinge o alvo, quando ele atinge o anteparo, enfim. Então, essa balística vai estudar isso. Lá, dentro do Instituto de Criminalística, como isso acontece? Como essa divisão acontece? Eu trabalho hoje no laboratório de balística forense. Lá dentro do laboratório, a gente faz principalmente a balística interna. A gente recebe todas as armas que são apreendidas, armas que são recolhidas em local de crime, assim como os elementos balísticos, mas daqui a pouco vocês vão entender o que são esses elementos que compõem tudo isso. A gente recebe e a gente examina, a gente faz eficiência, enfim, tudo que é relacionado aos vestígios que são recolhidos em local ou que são apreendidos em operações. A balística externa e a balística dos efeitos, ela é mais estudada e aplicada pelos peritos criminais que vão ao local de crime, que são os chamados peritos das seções externas, aqueles que examinam a cena, porque ali ele tem condições de ver onde aquele projétil atingiu, tanto no cadáver, se tiver cadáver no local, quanto num portão, num veículo, num vidro. Então, ele consegue, pela forma como aquele tiro aconteceu, aquele projétil atingiu o anteparo, prever a trajetória, fazer um estudo. Ele consegue, por exemplo, olhar no cadáver, aí tem uma mistura da balística externa com a balística dos efeitos, né? E aí ele consegue também olhar no cadáver qual a perfuração é de entrada de projétil, qual a de saída, porque tem características diferentes, o tiro foi a queima-roupa, não foi. Então, todas essas características são estudadas pela balística dos efeitos e a trajetória também pela balística externa. E ela, se houver necessidade de apoio de alguém
do laboratório de balística, esse apoio acontece, mas é muito, muito raro, porque os peritos de local, eles aprendem muito bem a fazer esse rolê aí da balística externa e da balística dos efeitos. Eventualmente, lá no laboratório, a gente recebe uma camiseta, um cobertor, um pneu com uma perfuração, querendo dizer, isso foi provocado por um tiro e qual é o provável calibre? É algo quase impossível de se dizer, mas chega de vez em quando esse tipo de exame lá para a gente fazer. Bom, dentro da balística interna, que é a balística que eu trabalho no meu dia a dia, são os exames que eu mais faço, e assim como os meus colegas lá no laboratório, o que a gente examina? A gente examina arma de fogo, principalmente, é o exame que mais chega, então a gente vai ver as características dessa arma, o calibre dessa arma, a gente vai atirar com ela, se for possível, para dizer se ela é eficiente, se ela está funcionando bem, se ela dispara, se for uma pistola, por exemplo, se ela dispara com repetição. Então, tudo isso a gente fala no exame de arma de fogo. Os elementos balísticos, que são o quê? São os cartuchos, né, a munição, ou o projétil, que é retirado do cadáver, um estojo percutido, que é recolhido de um local. Enfim, são os elementos que compõem um cartucho. A gente chama elementos balísticos, mas principalmente elementos balísticos são aqueles que perdão, aí a gente faz toda a natureza desses elementos. Por exemplo, um projétil que foi extraído de um cadáver, a gente vai fazer o exame de natureza, que é o quê? É dizer qual o calibre desse projétil. Então, a gente mede lá o diâmetro da base, a gente vê a massa, porque cada calibre nominal tem uma massa, né? Pode ter o mesmo calibre real, daqui a pouco eu vou explicar essa diferença para vocês, mas tem uma massa diferente. Então, a gente vai fazer o exame de natureza desses elementos balísticos. Munição, que são os cartuchos, né? O cartucho, ele é composto por diversas partes, que eu também vou explicar daqui a pouco, e a gente faz muito exame de eficiência em munição. Eu vou descrever essa munição no meu laudo e eu vou atirar com ela para dizer, olha, funcionou, tá boa. Tem objetos que chegam lá para a gente que são semelhantes à arma de fogo, e aí a gente precisa examinar e dizer, olha, isso não é uma arma de fogo, mas pode ser utilizado para a prática de crime, porque ele pode ser confundido com uma arma de fogo. A comparação balística, né, que é o exame, assim, mais bacana da balística, é o exame que mais consegue trazer essa parte da inteligência pericial, e eu vou falar dele com um pouco mais de detalhes para vocês. E também chega muito exames lá de perfuração de objetos, como eu disse aqui para vocês, né, de camiseta, pneu, enfim. Chega, no geral, esses são os principais exames que a gente faz lá dentro da balística do laboratório. Bom, entrando no campo das armas de fogo, a gente tem várias classificações para diferenciar os tipos de armas de fogo. E aqui eu vou trazer as principais. A gente tem armas de fogo do tipo curta, ou seja, elas são portáteis, e elas permitem que você atire com uma mão só. Você consegue portar essa arma, né, num coldre, e você consegue atirar utilizando uma única mão, se você quiser. Então, pistola, revólver, garrucha, são exemplos desse tipo de arma. A gente tem armas de fogo do tipo longa, que são as armas de fogo que não são portáteis, e elas possuem um cano mais longo. Aqui eu trouxe exemplo, eu trouxe uma carabina, tem um fuzil, tem espingarda, então são armas de fogo do tipo longa. A gente tem daí outra forma de classificar. Além de curta e longa, a gente tem armas de fogo com cano de alma raiada. E aí podem ser tanto do tipo curta quanto do tipo longa. Vai depender do tipo de arma. E essas armas, elas são caracterizadas por utilizar cartuchos de munição com projéteis unitários. E já, no próximo slide, eu vou explicar para vocês o que isso significa. Então, a gente tem aqui um revólver. Revólver, ele vai utilizar um cartucho com munição de projétil unitário. Então, ele tem um cano com alma raiada, assim como uma pistola, assim como um fuzil, assim como uma carabina. Então, vocês estão vendo os exemplos aí na foto. O que significa ter o cano de alma raiada?
Né? O que quer dizer isso? E para que existe isso? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, acho que tá tudo ok, por enquanto. Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Não, por enquanto tá tudo ok, eu acho. Tá bom. Bom, então, quando a gente tem... Acho que é porque tem um áudio aberto. E aí, Eu vou tentar desligar. Eu vou tentar desligar o áudio, ver se eu consigo. Consegui. obrigada. Então, continuando. Por que que uma arma de fogo tem o cano raiado? Qual a função disso? O raiamento do cano, ele vai aumentar a precisão, ele vai ajudar na estabilidade desse projétil e ele vai melhorar a aerodinâmica do tiro. Ou seja, fica mais fácil de você acertar o alvo. Por quê? O projétil, ele vai fazer uma trajetória não só retilínea até o alvo, meio hiperbólica, né, até o alvo. Ele vai fazer uma trajetória, não é nem hiperbólica nem retilínea, né? Eu não sei como dizer, mas é como se ele fosse caindo lentamente até chegar ao alvo. Ele sai reto da boca do cano, ele vai meio que caindo, ela não chega a ser reta e ele dá uma leve queda. Então, por isso até quando a gente vai fazer a mira usando a alça de massa, dependendo da distância do tiro, tem todo um cálculo que você precisa fazer para acertar. E aí, o que, que o raiamento ajuda nisso? Porque além dele fazer o projeto, fazer essa trajetória, que vai ali em direção ao alvo, ele também vai girar em torno do próprio eixo, por causa desse raiamento. Então, isso vai trazer mais estabilidade para esse tiro. Vai ficar mais fácil dele acertar o alvo com mais precisão. Por isso que esse cano é raiado, tá? Aqui a gente tem um cartucho de munição com um corte para vocês entenderem quais são os elementos que compõem um cartucho de munição que é específico para arma de fogo de cano de alma raiada. O elemento 1, ele é o estojo. E o estojo, ele é o elemento agregador de tudo que compõe o cartucho. Depois a gente tem lá na base do estojo, o item 2, que é a espoleta. E ela contém um propelente que vai acender a pólvora, que é o número 3, que está ali confinada dentro do estojo. E o 4 é o projétil. Estão vendo que é um projétil que está na ponta desse cartucho, e é justamente por isso que as armas de cano de alma raiada utilizam cartuchos com projéteis unitários. E aí, o que acontece no momento do tiro? O percutor da arma, ele vai bater ali no item 2, na espoleta. Ele vai bater nessa espoleta e quando ele bate, com a força que bate, a intensidade que bate, ele vai acender o propelente, vai fazer a ignição do propelente que está ali dentro da espoleta e ao acender esse propelente vai iniciar a queima da pólvora que está confinada ali dentro do estojo. A pólvora, ao queimar, ela vai produzir gases, e esses gases vão fazer uma pressão que vai expulsar esse projétil e ele vai passar pelo cano dessa arma de fogo e o tiro vai acontecer. Então, essa é a dinâmica do tiro. Então, quando, por exemplo, você vai fazer munição recarregada, né, que acontece muito, assim, para quem é atirador e tal, tem uma quantidade de pólvora específica, por isso tem que pesar certinho, você tem que colocar uma quantidade de pólvora certinha ali dentro do estojo, porque se você colocar menos, esse tiro não vai sair com a força que deveria, às vezes pode até ser que o projétil fique preso ali no interior do cano, se colocar pouco. Ou se colocar mais do que deveria, pode acontecer de romper esse estojo, não só expulsar o projétil, mas a pressão ser tamanha que o estojo vai romper e pode romper, inclusive, o cano da arma de fogo. Então, é tudo muito pesado, é tudo muito certinho, a massa do projétil, a quantidade de pólvora, é tudo muito calculado, muito certinho, para que esse tiro aconteça de forma desejada. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês dos cartuchos
de fotos para vocês entenderem e para trazer o conceito do calibre nominal e do calibre real. O que é a diferença disso? Porque a gente tem ali, por exemplo, uma foto de um calibre, de um cartucho de calibre 38, de calibre 9 milímetros e de calibre 380. Todos esses três calibres têm o mesmo calibre real. O que significa isso? A base do projétil que está encaixado ali em cima no estojo, a base desse projétil, se você pegar o diâmetro dessa base e medir, tem 9 milímetros. Todos eles. Ou seja, eles são da mesma família, esses projéteis, porque o diâmetro da base é o mesmo. Porém, a massa de cada projétil é diferente, ou seja, o tamanho deles, isso vai implicar, inclusive, na quantidade de pólvora que vai ter dentro de cada estojo para ter a capacidade de expulsar esse projétil e ele passar através do cano. Então, você tem, por exemplo, um calibre 380. Calibre nominal, o projétil de 380, calibre nominal 380 ACP, porque você vai usar numa pistola com esse calibre nominal. Não adianta você querer colocar um cartucho de calibre 9 milímetros numa pistola de calibre 380, que não vai funcionar, porque o tamanho da munição, tudo é diferente e não vai ter jeito de caber e não vai acontecer o tiro. Por isso que, apesar do calibre real ser o mesmo, a gente tem calibres nominais diferentes dos cartuchos e das armas de fogo. Por exemplo, o calibre 380 tem a base tem 9 milímetros de diâmetro, mas a massa dele é pequena, é 6,15 gramas. A massa do 9 milímetros, ela já é 8. A do 38 já é 10,2. Então, cada um tem uma massa. Por isso, o 38, como ele tem uma massa muito maior, o estojo dele é mais comprido. Vocês estão percebendo na foto? Para quê? Para caber mais pólvora, para poder ser acionado. E aí, a gente tem, né, diferentes funções para diferentes calibres. Da mesma forma, vocês estão percebendo que a gente tem diferentes pontas. A gente tem projéteis de diferentes formatos, de diferentes tipos de material. Então, por exemplo, essa foto desse 38 que está aí, a gente vê que é um projétil lá em cima, que tem uma camisa, ele é semi-encamisado, porque ele tem uma camisa que vai só até metade ali da ponta do projétil. O restante é em chumbo. Então, ele é um semi-encamisado de ponta expansiva. Tá vendo que tem um buraquinho ali na ponta dele? Porque na hora que ele bater no alvo, a tendência dele é abrir. Então, ele tem uma ponta expansiva. O 9 milímetros que está ali, ele tem um núcleo de chumbo, porém, ele é encamisado, ele é revestido ali de latão e ele é ogival. O 380 que está aí, ele também é encamisado. Você vê que ele está todo encantado, mas a ponta dele, assim como a que está do 38, ali tem um corte, ela é oca, então ele também tem uma ponta expansiva. Quando ele bater no alvo, a tendência é que a ponta desse projétil, ela abra. Né? Vocês estão entendendo tudo? Quiserem colocar comentário aí, por favor, tiver pergunta, fiquem à vontade, viu? Então, aí dá para vocês começarem a perceber o que é a diferença entre cada calibre nominal, os cartuchos, a potência de uma arma, de outra, né, de distância de tiro. Então, você sabe que uma 380, ela tem, teoricamente, uma potência menor de estrago do que um 9 milímetros, enfim. Só que, na verdade, tudo mata, né? A gente sabe que, apesar dessas coisas, a gente sabe que a arma de fogo é uma coisa complicada. Aqui eu trouxe mais uma foto para mostrar para vocês a grande diferença que a gente tem de calibres nominais e calibres reais, e as diferenças de ponta de projétil, enfim. Começa ali no 22 e vai até uma ponto 50, e só para vocês terem essa dimensão, que cada um desses cartuchos aí são para uma arma que tem um calibre nominal específico. Eu não vou conseguir atirar com a mesma arma com nenhum cartucho desses repetidos aí, porque não tem como. Cada um é para um tipo de arma de calibre nominal específico, para esse cartucho. Bom, falando agora das armas de fogo de cano de alma lisa.
elas não têm raiamento no interior do cano. O cano é liso, liso, liso. E o que que acontece? Elas vão utilizar cartuchos com uma outra formação, com outro tipo de estrutura. Por quê? Esse tipo de arma, pelo fato do cano ser liso, a precisão do tiro é muito ruim. Então, geralmente, são armas que são utilizadas para tiro de curta distância. Armas para caça, utilizam muito, por exemplo, para quando tem essas manifestações que dão problema e tal, aí você fala, tinha bala de borracha, não sei o quê. É esse tipo de arma que é utilizado para poder dar esses tiros no máximo de até 10 metros de curta distância. Então, a alma lisa, ela funciona. E, obviamente, uma coisa que tem que ficar claro aqui para vocês, por que que tem a pistola cano curto, a carabina é cano longo, né? Que acontece isso? Carabina, gente, é como se fosse, é uma arma longa, que pode ter tiro unitário, ou seja, você encaixa o cartucho direto lá na câmera e dá o disparo, ou pode ter um carregador, um fuzil é uma carabina. Por quê? Porque é uma arma longa de cano de alma raiada. Isso é uma carabina. E uma espingarda é uma arma longa, só que o cano dela tem alma lisa. É assim que a gente classifica na balística lá, aqui no Distrito Federal. E aí, o que interfere o comprimento do cano? Ele vai, primeiro, ajudar na precisão desse tiro e na estabilidade. Porque quanto maior o cano, menor o recuo. Na hora que você dá o disparo, a arma ela tende a fazer um recuo, né, pela potência ali do momento que acontece o tiro. E esse recuo, né, nos revólveres, nas pistolas, quanto menor o cano, maior ele é. Então, mais impreciso pode ficar o seu tiro se você não treina muito, muito mesmo. Uma arma longa, esse recuo ele já é muito menor. Até porque esse projétil ele vai percorrer uma trajetória ali dentro daquele cano maior. E ele vai sair com muito mais precisão. Tá? Então, essa é a grande diferença. E aí, aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês de quais são os tipos de cartuchos que são utilizados pelas armas de fogo de alma lisa. E a gente tem, não é necessariamente de projétil único, tá? Como vocês estão vendo aí nos cortes transversais, a gente vê que aqui tem um projétil único, aqui também um balote, né, que a gente chama, mas aqui tem diversos balins, aqui também tem outros que são bolinhas bem pequenininhas que enchem esse compartimento do estojo, enfim. E aí a gente vê o que compõe. Se você perceber, aqui na base, ó, nesse meio aqui, tem o compartimento onde está a espoleta. Da mesma forma lá naquela outra foto que eu mostrei para vocês, que é o que vai ser atingido pelo percutor da arma para acionar o quê? A pólvora que está confinada aqui, ó. Aqui é a pólvora, tá vendo? Ó? Isso aqui é pólvora, pólvora. Então, isso vai queimar. Aqui a gente tem uma bucha que ajuda a preencher o espaço aqui do estojo. A gente sempre vai ter uma bucha porque a pressão vai fazer essa bucha empurrar de uma vez só todos esse chumbo, né, esse balote, esses balinhos que estão aqui. Então a bucha ela sofre essa pressão da pólvora que queima e aí vai empurrar. E aí, o que acontece? Só a questão que a arma de fogo de alma lisa, ela não tem muita precisão. Principalmente se for balins, se tiver muitos balins lá dentro, quanto mais distante o tiro, mais esses balins vão se espalhar, né? Então, você pode atingir muitas coisas. Então, esse tiro tem que ser mais curto para ele pegar o alvo, vamos dizer assim, com uma forma mais intensa e direcionada. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês de armas de fogo artesanais. A gente recebe muita arma de fogo artesanal. Muita mesmo, e boa parte delas funcionam. Você consegue efetuar disparo. A gente não utiliza lá cartucho
montado real, porque é muito perigoso, né? O material, a forma que essas armas são feitas. Se você utilizar um cartucho real, aquela arma pode abrir na sua mão. Então, a gente desmonta. A gente tira o projétil da ponta, a gente tira a pólvora de dentro do estojo e fica só o estojo com a espoleta. Porque a espoleta ela tem uma carguinha bem tranquila, assim, é um estalinho só, que não representa nenhum perigo. Então, a gente coloca lá, a gente chama de estojo espoletado, insere, né, vê o calibre que cabe dentro da arma artesanal, insere e efetua o disparo para ver se aquela espoleta seria acionada ou não, para dizer se essa arma é eficiente ou não. A gente recebe muito. Olha para vocês verem aqui, né? Praticamente a pessoa soldou alguns canos e fez de uma forma que coubesse aqui um cartucho calibre 12 e atira, viu, gente? Eles botam o percutor aqui, é um negócio impressionante. Aqui eu trouxe exemplos para vocês de objetos que chegam lá que se assemelham a armas de fogo. Airsoft, pistolinha de brinquedo, qualquer coisa até artesanal que é feito, pintado, qualquer coisa que pareça uma arma de fogo, que possa simular uma arma de fogo. Geralmente eles tiram essa ponta laranja, arrancam ou pintam de preto, enfim. Tudo que pode simular uma arma de fogo, a gente fala não é uma arma de fogo, mas pode ser utilizado para a prática de crime. Então, chega lá para a gente examinar também. Bom, vamos agora falar do exame de confronto balístico, que eu acho que é o exame mais bacana da balística e é um dos exames hoje que faz a total diferença aqui nas investigações do Distrito Federal e acredito que também vai passar a fazer agora no Brasil todo, em âmbito nacional, porque a gente está montando um banco de dados nacional. Antes de chegar na ferramenta tecnológica que a gente utiliza aqui, eu vou falar do exame em si para vocês. O que é o confronto balístico? É eu identificar se o projétil que foi recolhido no local ou que foi retirado de um cadáver foi expelido por determinada arma de fogo. Então, eu preciso comparar. Então, todas as armas de fogo que chegam para a gente examinar, apreendida de qualquer forma, que seja qualquer arma de fogo que tenha cano de alma raiada, que chega para a gente examinar, a gente recolhe padrão. Se essa arma não estiver danificada, se ela estiver atirando, a gente vai atirar com ela dentro do nosso tanque balístico para recolher padrões. Porque eu preciso ter o padrão dessa arma de fogo para poder comparar com o incriminado, né? E dizer, olha, bateu aqui, esse incriminado, ele realmente foi expelido pelo cano dessa arma. Ou se foi um estojo que foi recolhido em local. Esse estojo aqui, padrão, é igual à marca de percussão desse que foi recolhido no local desse incriminado. Então, deu match. Então, é positivo, né? Ou, não é igual, é negativo, porque o negativo, às vezes, também é bastante importante na investigação. E aqui, o que acontece? Para a gente fazer esse tipo de exame, necessariamente tem que ser com cartuchos tem que ser com projéteis que foram expelidos por armas de fogo de cano de alma raiada. Porque justamente isso, o raiamento do cano vai fazer o quê? Ele vai produzir no projétil, quando o projétil passa por ele, marcas. Ele vai deixar microestriamentos nesse projétil. E são justamente esses microestriamentos que a gente consegue verificar em microscópio se eles são iguais, se eles são muito semelhantes, se eles são muito diferentes, é isso que a gente compara. E como que é o interior do cano dessa arma? Né? Aqui eu mostro para vocês. Essa arma, ela tem raiamentos. Então, tem um sulco mais cavado e outro mais ressaltado. Dessa mesma forma aqui, eu tenho um sulco mais cavado e outro mais ressaltado. E além de ter esse raiamento dentro do interior do cano, ele não é reto. Ele vai ter um giro ou para a direita ou para a esquerda.
Isso depende do fabricante, não tem uma regra, tá? O lado que vai girar vai depender do fabricante, isso não implica na estabilidade do tiro ou não. Sendo para um lado ou sendo para o outro, é uma coisa do fabricante. O que acontece? A gente vai ter no interior do cano conjuntos de ressaltos e de cavados, que é justamente isso aqui. Eu tenho uma cava e eu tenho um ressalto. Isso forma um conjunto. Aqui eu tenho uma cava e aqui eu tenho um ressalto. Isso forma outro conjunto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa foto, ó, tá faltando um conjuntinho desse aqui, né? A gente tem 3 conjuntos e mais um cavado. Porque eu peguei aqui e abri esse cano. Então, se a gente for olhar em linha reta, a gente fizer esse corte transversal e abrir, é como se fosse isso aqui. A gente tem ressaltos e cavados, ressaltos e cavados. E o que acontece? Como que se organiza isso dentro do cano? Geralmente, a gente pode ter de 4 até 8 conjuntos de ressaltos e cavados. Isso também vai depender do fabricante. O que é mais comum? É que as armas sejam 6 ou 5 conjuntos. E, geralmente, a orientação desses raiamentos é para a direita. Então, a grande maioria das armas são 6D, principalmente pistolas, e o revólver varia um pouco. Às vezes é 6D, às vezes é 5D. A grande maioria. Tem fabricantes, por exemplo, como... Acho que é a Imbel. Se eu não me engano, é a Imbel. A maioria é 6S. Então, é para a esquerda. Então, D quer dizer que é o raiamento orientado para a direita. Se alguém falar, essa arma é 6S, é porque o raiamento do interior do cano tem 6 conjuntos de ressaltos e cavados e eles são orientados para a esquerda. Então, essa é a diferença, para vocês conseguirem entender o que isso vai acontecer. Vai acontecer isso, ó. Quando o projétil passar pelo interior do cano, ele vai ter as marcações. Vocês conseguem enxergar aqui? Aqui está mais marcado no projétil. Por quê? Porque foi um ressalto da arma que cavou mais esse projétil. Aqui, entre esses dois, eu tenho um ressalto no projétil. Por quê? Porque foi a parte do cavado da arma, né? Então, eles formam um encaixe, formam um espelho. Então, no projétil, eu tenho cavado e ressalto, que é o contrário do que está aqui na arma, porque justamente ela vai imprimir essas marcas no projétil. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui a gente vê que essas marcas, esses raiamentos do projétil, eles estão levemente inclinados para a direita. Conseguem perceber? Ou seja, o cano da arma que expeliu esse projétil era de orientação para a direita dos raiamentos. Então, a gente tem aqui, só de bater o olho, você consegue ver essa inclinação e saber que essa arma tem um cano D, X conjuntos D. Né? Se tivesse inclinado para a esquerda, seria S. E são justamente esses microestriamentos que a gente vai procurar comparar quando for levar para o microscópio. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês também do estojo. E essas marcas aqui, ó, na espoleta, essas marquinhas, essas pequenas bolinhas, é justamente onde o percutor da arma atingiu a espoleta. E aqui também ficam marcas características. Na base, no restante do estojo, será que tem marca? Tem também. Principalmente quando se trata de pistola, revólver menos, mas as pistolas, quando você encaixa lá o projétil no interior da pistola, perdão, quando você encaixa o cartucho lá na câmara da pistola, e o tiro acontece, essa expansão de gases do estojo, e ao mesmo tempo que o percutor bate ali com muita força, naquele momento o estojo, a base de trás do estojo, ela vai ser chocada contra a culatra da arma. A culatra é a parte dali onde está alojado o percutor. E essa culatra, ela também deixa microestriamentos característicos. E aí, às vezes, você pode pensar assim, Camila, mas uma pistola de um fabricante, que é o mesmo modelo, que é o mesmo tipo, que é o mesmo calibre, que utiliza a mesma máquina lá para fazer a pistola, que faz o raiamento do mesmo jeito, porque aquela arma
é 6D. Todas as armas são 6D. Milhares de armas 6D. Como é que você vai garantir que a marcação vai ser diferente? A marcação é sempre diferente. Cada pistola, cada revólver, cada carabina tem uma marcação única. Podem ter semelhanças algumas vezes? Pode, na largura do cavado, na largura do ressalto, mas essas marcas peculiares, essas marquinhas aqui, ó, essas é muito única, de cada arma é incrível, é uma coisa incrível. E quando você olha todo o conjunto, porque a gente não positiva por uma simples raia, a gente vai batendo mais elementos, são vários elementos que você precisa bater para realmente falar, não tem como dizer outra coisa, isso é positivo, né? O que varia muito entre as armas, às vezes o cavado de uma é um pouco mais largo e o ressalto da outra, então você vai vendo essas diferenças. É por isso que, primeiro, o que a gente faz? A arma que chega lá, a gente, aqui no tanque balístico, aqui tem uma piscininha, a gente atira nessa piscina para recolher os padrões, por quê? Porque a água ela vai criar uma resistência para esse projétil sem deformá-lo. Então, eu consigo ter projéteis íntegros e muito bem marcados para poderem ser utilizados como padrões nesses exames de comparação. Isso é muito importante. A gente ter padrões e eles serem muito bons. Inclusive, a gente tira padrões com materiais diferentes do projétil. A gente tira com encamisado, a gente tira com nu, porque é muito mais fácil você comparar um nu com nu e o encamisado com encamisado. Às vezes pode dar até diferença um pouquinho nas marcações, porque o chumbo ele é muito mais macio, por exemplo, do que o latão. Então, marca de forma diferente. E aí a gente recolhe aqui os padrões, depois de atirar. E antes de levar para o exame microscópico, a gente faz o exame macroscópico. Por quê? Como eu disse a vocês, às vezes vai chegar lá um projétil 6D, mas pediu para comparar com uma arma que é 5D. Só aí eu já descarto, porque são conjuntos, número de conjuntos de ressaltos e cavados diferentes. É impossível uma arma 6D expelir um projeto que vai ter uma marcação 5D. Ah, ou chega um 6S e a arma é 6D. Impossível. Então, só aí a gente já negativa. Outra coisa que a gente... Bom, o exame macroscópico é isso, né? Para a gente ver essas diferenças mais grosseiras. Muitas vezes, até no exame macroscópico, a gente já consegue ver que a diferença na largura do ressalto e cavado de um projétil é diferente da do outro. Às vezes, em um, o cavado é mais estreito do que no outro, e isso acontece bastante. E aí, a gente leva para o microscópio. E é bem assim, ó. A gente coloca um elemento aqui e o outro aqui. Aqui tem as lentes de aumento e a gente olha e tem também essa imagem que aparece no computador. Tá vendo esse risco aqui no meio? Esse risco aqui, ó. É porque aqui a gente tem a imagem de um lado do microscópio e aqui a gente tem a imagem do outro lado do microscópio. E assim a gente consegue comparar. A primeira coisa que a gente faz no exame, quando leva para o microscópio, é comparar padrão com padrão. Porque eu preciso treinar o meu olho, eu preciso ver se tem alguma marquinha muito característica que vai se repetir em todos os padrões e que aquilo vai me ajudar na hora que eu colocar o incriminado. Porque muitas vezes o incriminado ele vem amassado, deformado, vem só um pedaço, vem uma parte dos raiamentos, não vem tudo. Então, o que acontece? A gente primeiro treina o olho no padrão, a gente bate o positivo entre os padrões para ver as semelhanças e depois a gente coloca o incriminado para comparar com o padrão, que fica mais fácil. E aí a gente vai vendo se tem semelhança, se os microesfriamentos batem, se não batem, e vai observando tudo isso. Aqui é uma foto minha lá no laboratório, né? Um dos microscópios que a gente usa lá, exatamente, né? Com um projétil aqui e o outro de cá, e da mesma forma que a imagem do computador de um confronto positivo que eu fiz. Aqui eu trouxe um resultado para vocês verem de um exame de confronto balístico positivo entre estojos. Tá vendo como do lado de cá para cá, como completa, como é impressionante, não tem como dizer que não é positivo. Cada marquinha, cada microesfriamento que está aqui
ele se repete. A gente vê aqui que foi um positivo, essa aqui é uma foto da culatra, ou seja, a impressão da culatra na base do estojo. A espoleta, ela estaria mais aqui para cima, ó. Só que essa marca foi tão característica, foi tão perfeito o encaixe, que aqui a gente percebeu pela marca da culatra que foi positivo. Aqui a gente tem um exame de confronto balístico de positivo entre projéteis. A gente tem aqui o padrão e o incriminado. O padrão e o incriminado. Como eu falei para vocês, olha só, aqui são projéteis encamisados e aqui são projéteis nus, ou seja, só em chumbo. Tá vendo? Até pela foto dá para ver, né, como que o chumbo aparentemente é mais macio, né, o tipo de marcação que fica diferente. O bom do encamisado é que eu acho que ele marca melhor que o chumbo. Mas, enfim, consegue perceber aqui, combate os microestriamentos, todos vão batendo, minha gente. Não é algo tipo, tem uma marquinha parecida, jamais. Para você dar um positivo, assim, tem que bater muitas áreas. A gente coloca uma foto, assim, no laudo, mas a gente revirou esse projétil de cima para baixo, de trás para frente, todos os lados, com todas as lentes, para ter certeza que muitas marcas bateram de que trata-se de um positivo. Agora vamos à tecnologia que a gente utiliza lá e que é fantástica e que tem trazido resultados fantásticos para a investigação e para a solução de crimes aqui no Distrito Federal. A gente utiliza o EvoFinder, que é um sistema informatizado de indexação balística. O que acontece? Esse aparelhinho que vocês estão vendo aí, ele é um scanner. E dentro dele a gente coloca o projétil e faz o escaneamento desse projétil. Na foto do lado, ele escaneia todas essas marcações e ele mostra uma imagem para a gente de como se o projétil tivesse assim, aberto. É como se ele descascasse o projétil assim, para a gente e traz a imagem planificada para ficar mais fácil de comparar. E ali o EvoFinder está apoiado junto com o projétil na base de um estojo, né, que está mostrando como que fica o escaneamento dessa base, essa imagem. Enfim, essa tecnologia é fantástica, porque com ela a gente consegue escanear todos os padrões que chegam e todos os incriminados. E a gente tem as pastas, né, de padrões de diversos calibres, padrões 6D, 6S, 5D, a gente divide, né, nessas famílias, assim como os incriminados, e a gente consegue cruzar os bancos de dados das mesmas famílias para saber se vai ter algum positivo ali. O programa em si, ele não vai falar assim para você, esse é positivo com esse. Ele traz uma lista com resultados estatísticos do mais semelhante para o menos semelhante. E aí, só que a gente já está acostumado, assim, a ver, tem alguns que são tão positivos que o índice de semelhança é tão alto que a gente já fica feliz quando vê que já sabe que vai ser um positivo. Você abre a imagem lá e vê que é um positivo. Mas muitas vezes está lá no 12º, porque tem alguma coisa ali que ele viu semelhante, depois que a gente abre, examina, olha daqui, olha dali, vê que é positivo. Ou seja, a gente tem que ir abrindo determinado números lá de confrontos que ele bateu para ter certeza de que tem ou não tem algum positivo ali nessa lista. Mas é incrível, porque, assim, seriam coisas, confrontos que a gente jamais faria, ou que talvez a delegacia jamais pediria, porque muitas vezes a gente acha positivos de uma arma que foi utilizada, que foi presa, foi apreendida numa circunscrição, e cometeram um crime com ela em outra circunscrição, de outra delegacia, e assim, a gente fornece muitos elementos, né? Até teve um caso, se eu não me engano, hoje, que saiu de um caso de triplo homicídio, que conseguiram prender os 2 caras, acho que foi hoje ou ontem, que foram presos, de homicídios que eles fizeram em 2021, e o que ajudou isso a acontecer e a bater o martelo na investigação foram 2 laudos que foram feitos lá em 2021 pela inteligência pericial, dizendo, essa arma aqui bateu com esse projétil desse cadáver desse triplo homicídio, só que essa arma, ela tinha caído por outra razão.
por outra coisa, que não era homicídio. E aí foram ver que um cara já tinha matado alguém, depois teve outro lado, que outra pessoa já tinha morrido com aquela arma, então as coisas vão se interligando. A gente consegue, às vezes acontece lá, uma coisa muito fantástica, a gente começa a rodar o banco, aí vão batendo incriminados entre si. Aí a gente fala, nossa, essa pessoa que morreu nessa ocorrência foi morta pela mesma arma que matou tal pessoa na ocorrência diferente, dessa outra circunscrição também morreu com essa arma. Quando você vê que aquela arma está envolvida em 5, 6 homicídios diferentes, de circunscrições diferentes, e a gente começa a mandar para as DPs os resultados, e isso vai ajudando, porque às vezes os elementos que uma ocorrência traz de vestígio, de prova, é diferente do de outra ocorrência, e você começa a cruzar, e aí vão surgindo nomes e pessoas e suspeitos, e você começa a ficar muito mais próximo de solucionar crimes, assim, e isso é muito bacana. A gente começou a fazer esse trabalho em 2019, é uma ferramenta que estava há muito tempo lá na balística, mas a gente não tinha perito suficiente para conseguir se dedicar exclusivamente a isso, porque a gente tem aqui muito protocolo de exame de dia a dia, de rotina, de arma, de munição, de objeto, enfim, muito. E aí a gente, com a entrada dos concursados do último concurso, a gente conseguiu colocar mais gente na balística para poder também começar a fazer esse trabalho com o EvoFinder, que foi muito bacana. E a gente já conseguiu, desde 2019, a gente vem escaneando, a gente já conseguiu escanear para trás até 2018, e todas as armas incriminadas, então, assim, de lá para cá, a gente já está quase em 400 laudos de inteligência pericial. Isso é muito, muito bacana. Aqui, para mostrar para vocês uma imagem de como fica no programa, né? Ele traz o projétil, assim, em 3D, a imagem, mas a imagem que a gente vê, que a gente fica subindo e descendo e comparando e dando zoom, né? É essa planificada. Aqui, para mostrar para vocês um positivo, através de uma fotografia gerada pelo escaneamento do EvoFinder. E aí você vê aqui já é a marca de percussão, ou seja, é na espoleta. Quando o percutor bate na espoleta, ele deixa uma marca. E é muito característica de cada arma, é impressionante. E é claro que tem armas que não marcam tão bem, que não dá para falar pela marca e tal, mas tem umas que marcam muito bem. Aqui você vê, ó, que é muito igual, cada coisinha. Aqui tem microestriamentos que a gente compara também, e você começa a ver que o de cá bate com o de cá, a gente vai rolando, né, as imagens, aumentando e vendo. Então, é muito bacana. Aqui tem um positivo entre projéteis. E aí você vê que são imagens do Viewfinder. A gente tem aqui o incriminado e o padrão, e você percebe, olha como bate, assim, né? Cada microestriamento, cada coisinha é muito igual, e são marcas microscópicas, e você vê que é um positivo, e isso é muito legal. E a gente tem uma solução agora, além do EvoFinder, eu queria que ele tivesse ganhado a licitação, mas enfim, quem ganhou foi o IBIS, que é uma solução muito legal também, apesar de mais robusta, enfim, canadense. O EvoFinder é uma solução russa. E a gente está com essa solução canadense agora por uma iniciativa nacional, que foi bem bacana. E está indo um scanner desse do IBIS para cada principal laboratório de balística de cada estado. E os peritos estão sendo treinados no uso do IBIS e tem todo um POP lá para formar o banco de dados nacional. Então, armas que caem por causa de homicídio, projéteis retirados de cadáver, tem determinadas ocorrências que a gente vai passar a inserir esses dados no IBIS, e todo dia o IBIS vai estar rodando o Banco Nacional para conseguir encontrar esses positivos aí, e quem sabe, se uma arma sair de um estado e for para o outro, a gente também vai conseguir derrubar. E é fantástico, assim. A tecnologia, hoje, é uma coisa muito fantástica e que auxilia muito o nosso trabalho. Mas eu não posso deixar de dizer o quanto é fundamental o trabalho do perito, porque só a tecnologia não consegue dar todas as respostas. É preciso que a gente
olhe, que a gente depois leve para o microscópio, que a gente analise cada resultado estatístico, que a gente insira aquilo no banco de dados, enfim, que a gente interligue as coisas e forme laudos que sejam bacanas para a delegacia entender e interligar as coisas. E é isso, o trabalho pericial é um trabalho, assim, fantástico, e é um trabalho científico, é um trabalho que eu tenho muito orgulho e muita alegria de fazer, porque a gente está aí, né, a serviço da população e com uso da tecnologia ainda mais para entregar aquilo que de melhor a gente tem, né? E é isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Muito obrigada.